Bom, vamos agora conhecer melhor o método DMake. Essa lição então é importantíssima porque o método é o que vai nos guiar ao longo do projeto. É esse método DMake que mostra para a gente o passo a passo que a gente deve seguir ao longo do projeto. Então é muito importante a gente entender cada etapa desse método, porque depois as ferramentas, né, elas vão se encaixar aqui dentro do método, dentro dessas etapas. Mas o caminho para se fazer o projeto é justamente seguir o método DMake. Então esse método é um método que tem 5 etapas, né? Tá aqui: definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Assim como o PDCA, ele é um ciclo de melhoria contínua, eu faço o giro do DMake para poder trabalhar uma oportunidade de melhoria, para poder conduzir um projeto de melhoria no Lean Six Sigma. Tudo começa então na etapa de definição, é o start do projeto, né? Essas etapas iniciais são etapas de planejamento, assim como lá no PDCA eu tenho o P do planejamento, aqui no DMake eu começo também dessa forma. Depois eu chego na etapa de melhoria, onde eu trabalho a questão do plano de ação, e o momento final do método, que é o momento final de controle, é onde eu vou monitorar o resultado. Falando então um pouquinho sobre cada etapa, né, a gente pode usar o nome em inglês ou português. Então pode ser Define, Measure, Analyze, Improve e Control, ou pode ser definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Como é que vai funcionar? A primeira etapa, a etapa de definição, que é o start do meu projeto, eu vou definir então da melhor forma possível o escopo do meu projeto. É nessa etapa onde eu vou começar a entender o que vai ser o tema do meu projeto e como é que eu vou caminhar com esse meu projeto ao longo das etapas seguintes. Então, é nessa etapa de definição que, primeiro, eu defino o meu tema e, como eu estou falando de Lean Six Sigma, como o Lean Six Sigma é quantitativo, trabalha com dados, se eu definir um tema, eu vou precisar de um indicador, de uma base de dados. É nessa etapa de definição que eu vou buscar essa base de dados e eu vou definir esse indicador. Então veja que o pontapé inicial do projeto, na verdade, é você entender bem qual que vai ser o tema do seu projeto. Ah, eu vou querer reduzir um custo, eu vou querer otimizar o meu processo, né? Vou querer reduzir o percentual de sucata, eu vou querer aumentar a produtividade da minha equipe, enfim, eu vou querer reduzir o turnover da minha empresa. Então, eu escolho a temática do projeto e com a temática, com o tema, vem junto quem? O indicador e a base de dados, né? Desse ponto em diante, o que eu vou fazer na etapa de definição é analisar esses dados, né, a situação presente e o passado, o histórico, para que eu consiga definir uma meta. A meta do projeto vai ser definida aqui nessa etapa de definição, né? A gente define a meta global. E junto disso, a gente também precisa definir coisas básicas de um projeto, como por exemplo, quem é a equipe do projeto, quem que vai trabalhar junto comigo, né? Quem que vai ser a minha equipe de projeto, porque eu vou ser o Green Belt ou o Black Belt, ou seja, eu sou o líder do projeto, né? Agora, como líder, eu preciso de uma equipe. Então, eu preciso definir essa equipe aqui nessa etapa de definição. Também o cronograma. Eu sei que um projeto Green Belt, ele trabalha aí com uma questão de tempo aí de 3 a 4 meses. Então eu preciso planejar um cronograma do meu projeto dentro desse espaço de tempo. Para o Black Belt, 4 a 6 meses. Preciso me planejar também dentro desse tempo. E aí eu fecho essa etapa de definição com todas essas informações definidas, né? Qual é o tema, qual é o indicador, qual é a meta, cronograma, equipe, né? E eu fecho então a etapa de definição definindo também o processo envolvido, qual é o processo que eu vou estudar, que eu vou trabalhar, que eu vou mapear. Com certeza, o tema que eu escolhi, ele está contextualizado em algum processo da minha empresa. Então, eu vou definir esse processo e toda essa informação eu vou sumarizar isso, resumir isso no que eu chamo de contrato do projeto. O contrato do projeto, então, é a entrega final dessa etapa de definição, né?
e aí a gente segue para a etapa de medição. Na medição, no Measure, a ideia é eu analisar com mais profundidade aquele problema que eu defini, o tema do meu projeto. Então, é nessa etapa de medição que eu vou aprofundar no meu problema, eu vou analisar isso com a ajuda da estatística, quantitativamente, né? Mas também vou o quê? Entender o meu problema mapeando o meu processo, certo? Então, essa etapa de medição é fundamental para que a gente tenha profundo conhecimento do nosso problema. E é nessa etapa que eu começo a chegar, então, nas possíveis causas do meu problema, né? E aí, com isso, começando a entender essas possíveis causas, eu vou para a etapa seguinte, a etapa de análise, o analyze, e é na etapa de análise onde eu vou buscar comprovar essas causas que eu identifiquei com fatos e dados. Então, na etapa de análise, o trabalho vai ser de olhar para as causas e tentar encontrar essas causas para que eu chegue na causa raiz do problema ou nas causas raiz do meu problema, certo? Então, é uma etapa fundamental, ela representa esse momento final desse planejamento que eu estou fazendo, desse levantamento de informações que eu estou fazendo, porque é aqui que eu vou comprovar as causas raiz e é dessa etapa, então, que eu vou partir para a etapa seguinte, que é o plano de ação.